Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Vamos direto ao ponto hoje falando de uma experiência que, olha, é completamente universal. A gente conhece bem essa sensação, né? O fim do dia chega, o corpo já sente aquele peso das horas acumuladas e a mente, bom, a mente já tá lá fora, no trânsito, ou pensando em buscar as crianças na escola, e é exatamente nesse instante, nesse pico de exaustão, que a vida joga um imprevisto absoluto no nosso colo, uma demanda de última hora, um peso extra. É uma situação perfeitamente normal, claro, mas que gera uma reação em cadeia simplesmente impressionante dentro da nossa cabeça. Ok, vamos mergulhar nisso. Em questão de milissegundos, a mente acelera, a respiração fica curtinha, o nosso ego começa a gritar. Por que mandaram isso logo agora? Por que outra pessoa não resolveu? Será que estão se aproveitando da minha boa vontade? Olha, essa definitivamente não é a voz da razão, tá? É um monólogo frenético, totalmente defensivo do nosso ego quando bate o estresse. O que acontece na prática é que uma simples tarefa passa a ser vista na mesma hora como um ataque pessoal e direto contra a gente. O que nos leva à seção 1, o peso do inesperado, aquela carga extra no fim do expediente. Para ancorar essa ideia numa situação bem real, as informações da nossa análise de hoje vêm de um relato super prático do dia a dia no trabalho. Aconteceu num consultório odontológico. Era o final da tarde, o dentista já estava com a cabeça em ir embora para buscar os filhos e, de repente, chega uma paciente especial encaminhada para uma extração de última hora. Naquele exato momento, segundo o relato da nossa fonte, algo lá dentro da cabeça dele simplesmente travou. É exatamente aí que a nossa mente cria o que a gente chama de a ilusão do barco ocupado. A gente imediatamente preenche uma situação estressante com um monte de inimigos imaginários. Diante daquela ficha médica, o profissional não viu só um dente para extrair, ele viu uma imensa injustiça. A mente assumiu que o barco que bateu no dele estava lotado de gente mal intencionada, um colega evitando o trabalho, um sistema opressor, uma falta de planejamento absurda por parte dos outros. Quando a gente acredita que tem alguém pilotando o barco de propósito contra nós, a reação instantânea é resistência, é raiva. A gente fica literalmente cego pelo julgamento. E é justamente nesse ponto de fervura que a gente precisa pausar, dar um passo para trás, respirar fundo, o que nos traz a seção 2, a sabedoria do barco vazio, uma perspectiva taoísta. Para entender como desarmar essa bomba mental que a gente mesmo cria, vamos introduzir agora uma mudança filosófica milenar que transforma completamente o jeito como a gente lida com o estresse diário. Essa aqui é a grande virada da nossa explicação de hoje. Chuang Tzu foi um antigo filósofo taoísta, e ele deixou pra gente esse conceito que é simplesmente brilhante: o barco vazio. A lógica é muito clara. Imagina que a gente está num lago e um barco vazio, trazido só pelo vento, bate no nosso. Ninguém sente raiva de um barco vazio, certo? A gente só afasta ele com as mãos e segue o nosso caminho. A raiva não nasce do impacto em si. A raiva nasce da nossa presunção de que tem alguém dentro daquele outro barco fazendo aquilo de propósito só para irritar a gente. Ou seja, toda a nossa irritação é fruto de uma intenção maliciosa que nós mesmos projetamos na situação. Então, o grande desafio é trazer isso para a nossa realidade. Chegamos à seção 3, como identificar nossos julgamentos além da cegueira do ego. Essa é uma lição essencial para o nosso dia a dia. Como é que a gente consegue identificar essa cegueira que o ego cria no calor do momento? Como perceber que a gente está, na verdade, inventando um piloto para um barco que está completamente vazio? Isso ilustra brilhantemente a diferença entre a nossa imaginação e os fatos. Naquela história do consultório, ao esvaziar a mente e olhar friamente para os fatos, o cenário mudou da água para o vinho. De um lado, a gente tem aquele drama barulhento e pesado criado pelo ego, a suposição de maldade, de preguiça e de injustiça deliberada. Mas do outro lado, a gente tem a realidade, que é bem mais simples e leve. A colega que encaminhou a paciente não estava agindo por mal. Era só uma profissional nova, começando a carreira, que teve uma dúvida técnica super legítima e precisou de ajuda. Não tinha maldade, não tinha descaso. Era só a vida apresentando uma tarefa a ser feita. O barco estava de fato vazio. Agora, o que é realmente interessante observar é o custo prático de ficar lutando contra esses fantasmas. Como a proporção evidencia, brigar com essa injustiça percebida exige um esforço colossal da nossa parte. Criar toda essa resistência e alimentar a raiva consome muito, mas muito mais energia mental e física do que simplesmente sentar e executar a tarefa. A gente acaba perdendo 80% da nossa vitalidade discutindo mentalmente com a situação, enquanto o trabalho físico real levaria só 20% do nosso esforço. O drama do ego drena nossos recursos muito mais do que o trabalho em si.
Sabendo de todo esse desperdício imenso de energia provocado pelas nossas suposições, vamos à seção 4, práticas para manter a calma com estratégias acionáveis para o atrito diário. Aqui a gente vai ver exatamente como aplicar essa sabedoria taoísta para navegar nas fricções de todo dia no trabalho e, claro, conseguir manter uma serenidade inabalável. Então, o ponto crucial é seguir esse processo exato de libertação. O primeiro passo é reconhecer o desconforto e, na mesma hora, esvaziar o barco dos preconceitos. Em segundo lugar, a gente precisa parar de lutar mentalmente contra o fantasmado da injustiça que o nosso próprio ego projetou ali. O terceiro passo é olhar para as outras pessoas envolvidas com empatia, entendendo que todo mundo tem as suas próprias limitações e desafios. E, por fim, permitir que o trabalho flua através da nossa própria competência. É literalmente parar de focar no porquê comigo e passar a focar no como eu resolvo isso da melhor forma possível. E olha, quando a gente adota esse fluxo, a calma interior volta quase que num passe de mágica. Voltando lá para o relato do nosso dentista. No exato momento em que ele parou de alimentar aquele sentimento de injustiça, as mãos dele simplesmente se acalmaram. Bateu aquela compreensão madura e reconfortante. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu sei fazer com perfeição. Quer saber? Sem a interferência daquele ego barulhento, só sobrou a maestria do profissional. A cirurgia, que minutos antes parecia um fardo insuportável, fluiu, que foi uma maravilha. O dente foi extraído com precisão, a paciente se sentiu super acolhida e, por incrível que pareça, deu tempo de terminar tudo e buscar as crianças sem correria nenhuma. Vamos avançar e ver como isso se constrói para a nossa própria rotina. O resultado final dessa mudança de perspectiva é um verdadeiro divisor de águas. Na maior parte do tempo, as pessoas ao nosso redor não estão ativamente tentando sabotar o nosso dia. Elas estão só vivendo as próprias limitações, entende? Abandonar essas certezas barulhentas do ego significa parar de bater de frente com os imprevistos da rotina de forma agressiva. Isso evita que a gente fique colidindo nas rochas e permite que a gente possa finalmente fluir de forma harmoniosa com o rio da vida. E com isso, a gente chega à reflexão mais importante de toda essa nossa análise. Diante da próxima frustração que aparecer no caminho, antes da raiva tomar conta, antes de criar um vilão na cabeça, dá uma pausa. Olha para o imprevisto e faz uma pergunta bem simples. Será que lá no fundo não tem ninguém pilotando isso de propósito para causar irritação? O barco de hoje está talvez vazio? Fica aí o nosso convite para esvaziar os julgamentos, poupar energia mental e descobrir de vez a leveza que existe além do ego. Um grande abraço para todo mundo, muita paz e a gente se encontra na nossa próxima explicação.